Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ouvir com Atenção. O texto que serve como base para o nosso estudo, Deuteronômio capítulo 30, versos 11 a 14, que diz assim: Porque esse mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu, para que tenham que dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo para nós, para que o cumpramos? Pois essa palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Uma das coisas mais complicadas para que o mundo cristão compreenda é exatamente essa noção de que apesar de sermos salvos pela graça mediante a fé, existem mandamentos que o Senhor Deus colocou diante dos seus filhos e que esses mandamentos devem ser obedecidos por eles. Quando nós não compreendemos aquilo, como é que se desenvolve todo o processo de salvação, a gente tem dificuldade de poder entender a necessidade do mandamento. Deus não quer apenas nos salvar das consequências do pecado, ou seja, da morte eterna. É claro que Ele quer nos salvar da morte eterna. Ele quer que não quer que nenhum dos seus filhos tenha que ser destruído no fogo eterno. Entretanto, o Senhor Deus, Ele quer que tenhamos também uma vida boa aqui, nesse mundo. Enquanto trabalhamos no seu reino, enquanto trabalhamos envolvidos com Ele no reino, Ele quer que tenhamos bênçãos. Quando lemos por livro de Deuteronômio, nós entendemos alguma coisa. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés ainda nas planícies de Moabe, muito provavelmente ali próximo de onde hoje se encontra a cidade de Jericó. Ele já tinha atravessado o mar Vermelho juntamente com o povo, tinha caminhado com eles até Cades Barneia. Em Cades Barneia, depois de todo, mais ou menos 2 anos, aproximadamente 2 anos de peregrinação, eles estavam no limiar da terra prometida, estavam prontos para poder entrar na terra. O Senhor Deus já tinha dado mandamentos a eles, leis, tinha feito deles uma nação. Mas o povo se rebelou contra Deus, o Senhor. E como consequência, o Senhor Deus fez com que eles retornassem para o deserto e caminhassem mais 40 anos, até que toda aquela primeira geração que havia saído do Egito e que havia visto os sinais maravilhosos de Deus, perecesse no deserto. E agora a segunda geração de israelitas é que precisava, antes que Moisés, o próprio Moisés, tenha sido avisado por Deus de que ele mesmo morreria, então ele agora vai escrever os seus últimos discursos para que aquela geração pudesse, de alguma forma, ter o conhecimento do que Deus tinha feito pelos seus pais e qual era a postura que Deus esperava da parte deles, porque havia uma terra para ser conquistada logo adiante. Haviam bênçãos e, ao mesmo tempo, responsabilidades que deveriam ser compartilhadas pelo povo de Deus. Não é à toa que o livro de Deuteronômio é também chamado de o livro das memórias, porque é Moisés que está contando agora aquilo que ele havia vivido com Deus, tanto na libertação do seu povo, no contexto daquilo que havia acontecido no Egito, como também dos sinais maravilhosos que Deus havia operado através do seu povo no decorrer da travessia do deserto. E, ao mesmo tempo, as leis que Deus havia estabelecido dentro do contexto da aliança que ele havia feito com o seu povo. E agora, quando olhamos para esse quadro e entendemos o que está para acontecer, há uma terra para ser conquistada. O povo de Israel até ali era um povo nômade, um povo que havia saído do Egito e durante 40 anos havia peregrinado pelo deserto. Agora estavam na fronteira da terra prometida, estavam prestes a entrar na terra de Canaã. E a pergunta que estava no coração de todos é: será que agora a gente vai conseguir entrar? Será que as promessas que Deus fez para a gente vão se cumprir? Nesse contexto, o capítulo 28 de Deuteronômio vai dizer: olha, o Senhor Deus, ele estabelece uma aliança com vocês. E existem bênçãos e maldições. E há uma grande lista de bênçãos. Bênçãos, entre outras coisas, bênçãos no sentido de que haveria fartura para eles, porque as colheitas seriam abundantes, os animais acabariam se multiplicando e os rebanhos deles se tornariam imensos, eles teriam grande prosperidade, as outras nações os respeitariam, não os atacariam, enfim, eles seriam um povo abençoado do Senhor. Todos queriam essas bênçãos. E Deus vai dizer, ó, mas se vocês não forem fiéis à aliança, não obedecerem os meus mandamentos,
que vai acontecer como consequência? As maldições da aliança, que eram exatamente o oposto daquilo que eram as bênçãos. A terra não produziria, haveriam as estações do ano não aconteceriam como o Senhor Deus havia dito que haveria de acontecer, ou seja, que haveria as chuvas viriam no seu tempo certo, que eles teriam agora acabariam tendo secas e que os animais, as crias acabariam abortando e assim por diante. Eles não teriam respeito às outras nações. O que Deus estava dizendo é: a prosperidade de vocês depende de vocês andarem comigo, porque vocês não conseguem se manter numa condição de bênção. Para vocês se manterem abençoados, vocês precisam da minha bênção, da minha companhia, vocês precisam da minha orientação, da minha direção. E Deus se apresenta como o rei deles no contexto da teocracia. Mas vocês são livres. Portanto, vocês podem escolher andar comigo ou não. Se vocês escolherem se afastar dos meus caminhos, saibam que isso vai trazer consequências. Não porque Deus, agora eu vou amaldiçoar vocês. Não. É que a bênção deles, a maior bênção que eles podiam ter, era a bênção da presença de Deus, de andar em harmonia com Deus. Então, todo o poder do Senhor Deus estaria canalizado para poder abençoá-los. Mas se eles afastassem o Senhor Deus, que era a fonte de bênção deles, eles receberiam como consequência maldições. É a mesma situação. Quando você olha para a Bíblia e você descobre o Senhor Deus dizendo: guarda o sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você tem 6 dias para trabalhar, não precisa trabalhar no sábado. O sábado é para a gente, é para o nosso relacionamento. É para você estreitar teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com a família. Algumas pessoas dizem: eu não quero respeitar isso. Deus vai dizer: tudo bem, só saiba que isso vai trazer consequências. E aí olha para a nossa sociedade que resolveu desobedecer a Deus nesse quesito, e que hoje a grande maioria não separa o sábado para o relacionamento com Deus e ao mesmo tempo com a família. Os divórcios acontecendo em grande medida, uma grande quantidade de pessoas que nem sequer mais creem em Deus, porque se não tem tempo para poder se relacionar com Ele, vai chegar um determinado momento em que vai acabar abandonando o caminho do Senhor. Hoje a gente está vivendo uma realidade dentro do mundo cristão evangélico que a gente nunca imaginou que veria. Nós já estamos tendo uma grande quantidade de pessoas, os desigrejados, que são, na verdade, os mesmos. Lembra que há algum tempo atrás nós ouvimos falar muito de católico não praticante? Pois bem, os desigrejados são os evangélicos não praticantes. Eu acredito em Deus, mas não acredito na igreja. Não tem compromisso nenhum com a igreja. Isso é só um jeito de poder dizer que não se tem compromisso com o assim diz o Senhor. O Senhor Deus está dizendo: eu tenho bênçãos para vocês dentro do reino. Mas para que essas bênçãos sejam uma realidade, você precisa se comprometer com o reino. Acima de tudo, você precisa se comprometer com o Senhor desse reino, com o Rei desse reino, o Rei do universo. E entender que enquanto você estiver com Ele, as bênçãos dele serão uma consequência na sua vida. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Ele me ajudasse a viver essa realidade. Aquela geração de israelitas a segunda geração de israelitas, a que ouviu esses ensinamentos de Moisés, eles foram fiéis à palavra do Senhor. Conseguiram conquistar a terra de Canaã, receberam grande prosperidade, viveram assim, diz o Senhor. Mas a história vai mostrar que os descendentes deles viveram momentos de compromisso com Deus e, ao mesmo tempo, de completo abandono do caminho do Senhor. E, como consequência, vinham as maldições. A história deles está registrada para ensinamento nosso. E hoje nós somos incentivados a viver em harmonia com Deus. Você não gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero viver isso? Então ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e em seu amor nos deu liberdade de escolha, livre-arbítrio. Ajuda-nos a escolhermos viver em harmonia com o Senhor. Queremos receber as tuas bênçãos, não as maldições. Ajuda-nos a vivermos essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?